Na época, eu tinha... A vantagem que a gente tinha sobre o uso de esteroides é que você tinha farmácia, não era medicamento controlado, era barato, você podia comprar, tranquilo. Isso que eu ia perguntar pro senhor. O que dava para comprar na farmácia nessa época aí? O que dava para comprar? O que dava para usar? De farmácia, não tô falando de paralelo. Vamos lá. Chegar no balcão lá do seu Zé, lá da farmácia e comprar ali, na moral. Deca Durabolin, Durateston, Lipidex, que era o oxandrolona da época. Tinha um outro também, cara, que era um éster de testosterona também, parecido com a Durateston, mas eu não me recordo o nome. Tá? Eu não lembro bem o nome. Era Deposteron? Tipo, não era, cara. Não existia Deposteron. Uma época também. Eu me esqueci o nome. Testex tinha. Era tipo Testex. Eu não sei. Era propionato, né? Era um negócio assim. Então, né? eu não sei se era propionato de testosterona, eu não me recordo muito bem. Mas tinha texto. Mas era similar ali com a Durateston, né? Porque tem a classificação dos esteroides. Isso daí eu aprendi lá no livro, né? Tem a classificação era os anabólicos e androgênicos. Né? Então, os anabólicos, eles eram... Não é porque eles eram mais anabólicos do que os androgênicos, é porque eles eram menos androgênicos. Quando tinha menor índice de androgênica, você tinha... Era caracterizado como anabólico. Por exemplo, Decadurabolin, índice androgênico baixinho. Lipidex, que era oxandrolona, era anabólico. Agora, quando você ia uma Durateston, que era altamente anabólica e altamente androgênica. Então, nota, ele não tinha o nome de androgênico. Ele tinha o nome de androgênico, sim, mas ele não, a propriedade anabólica dele, não, às vezes, não era mais baixo do que a do anabólico. Que mais que tinha na farmácia lá? Hemogenin tinha? Então, Hemogenin, que era altamente androgênico e anabólico. Né? Era muito usado aqui e nos Estados Unidos também. Tinha o Anadrol 50 lá, né? O Anadrol. Agora aqui era Hemogenin, que tinha um monte de atleta da época que usava. Dava uma puta densidade, força, né? Hoje fiquei sabendo que o pessoal aí usa como pré-treino. Treino, meia hora. Não sei até que ponto isso pode funcionar, mas funciona, o pessoal usa. Funciona. Vamos dar um treino lá, você testou? Aquele treino lá. Eu nunca testei, cara. Então, a gente vai testar. Aí você me fala. Não dá pra falar se estimula força assim de imediato. Eu sei que o pessoal... Aquele treino que eu tô te devendo, você vai testar lá. Nós vamos fazer, pô. Vamos fazer o treino. Vamos fazer o treino lá na Aeronberg. Na Aeronberg CT lá, pô. Vamos lá no André. Vamos lá no André. Não, vamos no André. Vamos no André. Já vou dar um pro André também lá pra ficar no jeito. Ficar brabo. Então, cara, aí... Estanozolol também, farmácia? Tinha estanozolol? Não. Então, aquela assim, da Zambon que o pessoal pegava não era de farmácia? Pera aí, nós vamos chegar lá. Não tinha. Era assim, era esses daí que eu falei. Hemogenin, Lipidex, Durateston, Androxon, que era um em cápsula gelatinosa. Eu acho que era 40 miligramas por cápsula. Eles davam um limite de 280 miligramas para tomar no máximo por dia. Primabolan também não tinha, né? Também não tinha. Então, assim, você poderia comprar esses daí sem receita. Porra, tá bom. Só demais. que aí, onde que vai parar nesses importados? Por que foi parar nisso daí? Ninguém precisava de importado, você tinha coisa boa aqui, cara. Sim. Ninguém precisava, né? Os gringos ficavam doidos quando vinha pra cá. Então, eles queriam. Então aí, cara, o que aconteceu? Os caras vieram com a receita, meteram a receita... Proibiram a venda. Pra você comprar, tinha que ter receita. Essa receita aí, cara, de antigamente não valia porra nenhuma também. Então, mas aí ficou meio que limitado, né? Aí começou um pessoal de fora a trazer os importados, que aí nós vamos chegar nisso daí. Estanozolol, Zambon. Tinha uma estanozolol também que era... como é que ele chamava? Estromba. Era um bujão. Estromba, era um bujãozinho assim, pequenininho. O Pinduca já falou Era uso veterinário isso daí. Era cliente, pequenininho cliente assim. Do seu Ives? Mas era... Oi? Cliente do seu Ives? A gente era, né? Lendário seu Ives. Então. Você conhecia o seu Ives? Pô, conheci, cara. Meu amigo, cara, meu amigo. Seu Ives é o cara. Porra, você não conhecia. Porra, todo mundo conhecia ele da época. Todos os atletas, Edson Serafim, Wilson Santos. Todo mundo todos, Renato Ventura.
Todos, cara. Ele era o Papa, né, meu? Ele Ele era o contribuiu Papa. muito com o fisiculturismo Porra, nessa e época, legal é o né? seguinte, cara, que ele trazia as coisas, mas era tudo... Tinha nada falsificado, cara. Trazia, pagava certinho. Era assim, era um medicamento importado, claro, sem nota. Então, mas na época, cara, ele... Se você tivesse Já prescreveu, relaxa. Então, se você tivesse um medicamento que era importado, o que acontecia se a polícia abordasse? Eles tomavam, mas não te enquadrava, cara, porque, assim, depois foi para caracterizado como se fosse entorpecente, cara. Departamento de narcótico. Hoje é narcótico. É o DENARC, né? O DENARC, cara, tudo que se você andar com medicamento, um volume grande, você vai preso, cara. Entendeu? O Pinduca falou que uma vez perdeu uma carga de $15 mil, né? Então, mas perdeu, mas não prenderam ele, né? Então, exatamente. Os caras só Não prenderam. dá aqui pra gente, foda-se. Mas aí, não, Dá tá nada, certo. dá nada. Tá tudo certo, os caras guardavam pra eles. Ó, o Luiz Otávio também, cara, uma vez ele veio aqui, um conhecido meu, o Bareta, era um PM, era tenente. Mas o cara era meio errado, sabe? Eu gostava de Já mim não tá pra mais caralho, vivo, o cara né? era Pelo legal. jeito não tá mais Eu vivo. acho que não tá, né? Não tenho notícias, mas eu acho que não. Aí ele falou, vou pegar aquele cara grandão lá, e chegou assim, no carro lá que o Luiz Otávio tava, abre isso aí, já chegou apavorando, né? Porra, aí tinha um monte de coisa lá, né, cara? Até a roupa. Ele pegou, você tem nota cadê a nota? Cadê a nota? Os cara vai Não te- tinha nota. Cara, ele pegou e levou tudo, cara. Ele falou assim, ó, limpei o cara, levei tudo pra mim. Falei, porra, você levou pra você, cara, você tem que entregar, né, meu? Ele falou assim, não, que nada, eu peguei tudo pra mim, cara. Aí eu vendo. puta. Aí eu disse, esse cara é ladrão, cara. Então era assim, cara, não dava cana na época. Os caras só apreendiam a mercadoria, mas não dava cana. Agora hoje é hoje- outra. Hoje é DENARC, cara. Pegou, tá fudido. Tem jeito. Hoje é mais complicado. Hoje não pode brincar mais. Então, aí, ó, continuando ali a questão aí, onde foi parar os... por que começou os importados, né? Então, teve aquelas pessoas que importavam, o seu Ives, depois teve alguns outros também, o Fabiano Rossi, chegou a conhecer ou não? Fabiano Rossi, ele ultrapassou o Papa. Ele trazia, cara, 20 mil ampolas de Winstron, Caramba. 10, 15 mil de como é que Cara, chama? tinha tanta De gente tomando Testex. assim, velho. Não, cara, uma vez eu fui na casa dele, ele tinha a sala dele tinha uma mesa assim, eu acho que até maior do que essa mesa aqui. Cara, mas repleta de coisa. Eu falei, caralho, o que é isso, meu? Ele falou assim, porra, isso daí é as coisas que eu trago, né, meu? Ele tinha um sócio português. O cara morava lá e mandava as coisas pra ele. Nessa época era fácil, não tinha Então, era fácil. O cara essa ficou- fiscalização em aeroporto, né? O Cabulosa. cara ficou rico, cara, vendendo essas coisas. Então, por isso que o pessoal se interessava em vender, porque tinha muito comprador, né? Aí girava Margem boa. um negócio. Era um negócio, né? Então, Aham. mas aí quando se tornou um negócio, adivinha o que aconteceu? Começaram a falsificar. O cara falou, porra, eu vou trazer um negócio. Sério, nessa época já começou a dar uma falsificada? Cara, foi assim, ó. Então, mas quando você pegava, por exemplo, uma ampola de Winstron, ou então uma de Parabolan. Parabolan é trembolona. é a trembolona, né, de hoje. Elas vinham naquelas individual. Era ampola. uma garrafinha, uma ampola individual. Então, para você falsificar aquilo, cara, você teria que ter uma máquina para fabricar todas aquelas ampolas. E uma máquina era caríssimo, era uma tecnologia Acho que já até muito hoje deve avançada ser. para a época. Até Deve hoje ser. deve ser, né? E porque era feito em escala industrial, né, meu? Era uma máquina, fazia todas. Aí como é que o cara ia fazer aquelas garrafinhas? Fazia. Aí começou a aparecer uns frasco-ampola. Ah, Aí daí que adivinha. surgiu os frasco Porra, frasco-ampola é fácil. Eu mesmo conheci cara que comprava os vidrinhos, né? Ia numa gráfica meia boca e falava, ó, faz essa bula pra mim. Pegava a original lá, falava, faz essa bula aqui pra mim. Olha aqui, filha da mãe. Enchia de comprimidinho. Por exemplo, comprimido de Winstron, vendia no Uruguai. Como é que chama? Estanozolol, né? Estanozolol Sim. em frasco ampola. Aham. Mas ele não tinha borracha, porque era comprimidos, né? Então o cara fazia aqui, aquilo falsificava, cara. Mandava fazer os vidrinhos lá, quantidade grande, botava lá
tipo um comprimidinho, por exemplo, como é que chama aquele comprimido para estimular o apetite? É o Cobavital? Cobavital. Caramba. Ele era cor de rosinha, igual ao Winstrol. Nossa. O cara jogava Cobavital lá dentro, estimulava o apetite do cara, o cara crescia, ele achava que O cara estava comia mais, que tava crescia. tomando. Bem isso daí, cara. Então, aí ficou mais fácil, né? Aí veio os frascos ampola, né? Com a borracha. Era fácil, era só comprar os vidrinhos, já com a borrachinha em cima. Aí fazia uma manipulação lá, que a gente nem sabe se... Alguns até faziam verdadeiro, mas muitos falsos, né? O começo, às vezes, era a substância mesmo. Depois, começava a girar muito, o cara falava, pô, agora eu vou Cresceu o olho. subdosar. Em vez do- Cresceu o olho do povo. em vez do cara colocar, quando o consumo era grande e funcionava, aí o pessoal falava, agora a gente começou a subdosar. E a própria indústria farmacêutica perdeu o interesse, né, em produzir esses medicamentos, né? Então, Perdeu, cara, perdeu. Tinha até o Proviron da Bayer lá há 5 anos atrás. Tinha pouco tempo atrás tinha. 6 anos atrás tinha o Proviron da Bayer. Não tem Parou, mais. parou o Proviron, né? Parou o Proviron. Então os grandes industriais aí perderam, né, o interesse. Até mesmo o HCG, né? Aí Ele isso para- abre todo um mercado, né, pro paralelo, né, mano? Porque o pra povo vai continuar. underground, né? O recreativo vai continuar utilizando e o pessoal também que precisa do clínico precisa do medicamento. Vai continuar. Que deve ter de gente que ficou órfã aí de oxandrolona, de farmácia, de homogenin, de farmácia, de Proviron. Teve É, que não construir tem outro mais, jeito, né? né? Entendeu? Não tem A mais. própria Dura tava um papo um tempo atrás aí que ia parar, né? Ficou um tempão fora. Ficou um tempão Fica parado fora, um porra. tempo, depois eles voltam. Entendeu? Eles alternavam a Durateston Isso. com a Deposteron. Aí o que tava- eles fizeram com a Deposteron? A Deposteron triplicou de preço. custava R$45, Não, uma caixinha de A 3. Deposteron custava coisa de R$20. Eu já comprei a R$20 isso em 2019, Não, mais uma. 18, Tô falando 18. a caixinha com 3. Não, mas Era ele- 45. Ele tá falando recente, era R$44 os três. Deposteron. Não, eu já comprei Deposteron. Não, mas a 20 recente. Mas Pô, bem lá recente. atrás, né? Bem Coisa lá de atrás. 2 anos atrás. mas- Pouquinho era... Tá quanto hoje? Eu não sei quanto tá 200 e Deposteron. porrada. 220 pau, Pô, acho. Então, eu já comprei a em 2018 a 20 e pouco. Ó, imagina, até o cara que faz a reposição hormonal, Se ele é fudeu. prejudicado hoje, cara, porque, porra, 3 ampolinhas 220 pau. É, absurdo. Aí o que os caras fazem? Eles mandam aquela Nibido, Nada a ver. uma droga alemã, né? Que foi aí desenvolvida Porque uns 20 anos atrás, mais ou menos, mas não produz nenhuma hipertrofia. Não, é horrível. Até mesmo pra TRT não é legal. Não, nem pra TRT Tem também não funciona, não. uma variante, acho que é Ormus o nome. Também é a mesma coisa que a Anibido, também não... Não tem quase nenhum benefício. Então, fora é aquilo, isso, né? cara. A indústria vai fazer assim, porra. Ou eu fabrico Durateston, ou eu fabrico um Ozempic aí que tá vendendo bilhão. E o preço ali deve ser lá elas por elas, né? É que Praticamente. a gente acha que vende muito, mas no universo ali do laboratório é miséria. Vender 20 milhões por mês pra eles é miséria. Então claro, isso é né, lixo. meu? É dinheiro lixo limpinho pra pros eles. caras. Então a dor de cabeça nem compensa. Então, entra. talvez por causa da quantidade, eles jogaram o preço lá em cima, né? Pra tentar ganhar no preço. Ganhar no preço. Isso, no valor agregado. Porque volume, os caras, tipo, isso é dinheiro de pinga. A pra eles. Durateston custava R$15, cara, uma ampola. Não, eu já comprei 12, Durateston. Paguei 9 já. Então eu já paguei o 8,50, R$9 Já paguei também. R$9. Então. Muito tempo atrás, né? Mas... Isso em 2017 que eu tô falando. Eu peguei uma promoção aqui, ó, que eu fui pra Brasília. Fez que nem o seu Ives, a mala. As malas. Só que em 2018, né, 18, já corri um risco, né? Mas não sabia que se ia ter lá em Brasília, então me preparei, né, pro apocalipse.